Alô? Amém, glória a Deus. Tão bom ficar louvando, não é? O lugarzinho bom, né? Que Deus tem pra gente. Ai, coisa boa. Mas o Senhor não tem só louvor nas nossas vidas. Ele tem muito mais. Tem gente escondida aí, né? Então o Senhor tem muito mais riquezas, né? Como essa canção que a gente acabou de cantar, riquezas, heranças, e o Senhor vai se revelando para nós cada dia, cada fase da nossa vida, cada crescimento, a cada passo que nós vamos dando mais com Ele. Ele vai se revelando mais para nós e vai pedindo mais também, não é? E é sobre isso mesmo que eu quero falar essa noite. O Senhor é muito lindo mesmo. Ele vai preparando, né? Essa canção que a Núria cantou, vem, a hora chegou de adorá-lo. É o momento, é o que Deus está falando. Deus está soprando no coração da igreja, no coração da noiva. E é isso que eu quero compartilhar. Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que hoje nós vamos nos deliciar nos amores do Senhor. No meio da Bíblia, um pouquinho antes aí de Salmos, aliás depois, né? Amém? Nós vamos dar uma caminhada. Quando comentei com a Fabiane, quando a gente terminou aquele primeiro tema, e eu vi a gente sendo conduzida para um outro tema nosso, que estava mais lá embaixo, assim, naquela tabelinha que eu apresentei, quem veio aqui no primeiro dia, que eu apresentei vários temas que a gente ia conversar. Então eu vi que a gente poderia passar por um tema lá de baixo, mas Deus soprou no meu coração que não, que Ele queria falar mais sobre Ele, sobre a intimidade com Ele, né? E quando eu bati o olho nesse tema, a única coisa que vinha no meu coração era isso: cantares, cantares, cantares. E eu ouvi uma mensagem sobre cantares muito tempo atrás, e ela ficou tão cravada no meu coração. Foi uma coisa tão linda que veio revolucionar até mesmo a maneira como eu lia o livro de Cantares, uma maneira nova, uma nova visão de ver. Eu tenho certeza que para vocês também vai ser. Não é uma visão minha, tá? Não vou tomar glória de ninguém. É de um homem, de um pastor abençoadíssimo lá dos Estados Unidos, que eu amo muito, a Casa de Oração do iHome. Quem conhece Miche Eduardes é o pastor da Miche, que pregou isso uma vez e tem pregado. Isso tocou muito no meu coração. E Deus falando, cantares, cantares, cantares. Então eu me lembrei e falei, é isso que o Senhor quer. E tive muita paz para estar compartilhando. Então é uma mensagem que nós vamos começar hoje e vamos terminar na próxima semana, tá? Ela não se findará hoje. Então não perca cenas do próximo capítulo, tá, gente? Que é muito importante, né? Então nós vamos caminhar aí no livro de Cantares. Quem não trouxe a Bíblia não tem problema, se quiser leia com o irmão do lado, preste atenção. Mas nós vamos caminhar aí nesse livro e vai abrir muito o entendimento da gente. Primeiro eu quero falar que o livro de Eclesiastes, ele foi escrito, quero dar uma palhinha para a gente entender um pouquinho sobre o livro de Cantares, porque ele é um livro completamente diferente da Bíblia,
né? Muita gente tem medo até de ler, outros gostam de ler, mas não entende o que está escrito ali, umas declarações de amor, umas coisas meia assim exaltativas, né? Que dão aquelas assustadas. Tem gente que tem medo mesmo, até de ler Cantares, né? Então, Salomão foi um escritor. Salomão foi aquele que pediu a Deus, o rei depois de Davi, que ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu muita sabedoria para Salomão, a ponto de Deus falar assim: olha, ninguém na terra não haverá um homem mais sábio do que o rei Salomão. E ele escreveu muitos cânticos, muitos provérbios e muitos salmos. E o livro de Cantares é de autoria de Salomão, né? Há duas maneiras como a gente pode interpretar este livro. Nós podemos interpretá-lo de maneira natural e de maneira espiritual. O natural é um romance, é um rei que se enamorou de uma mocinha do campo chamada Sulamita, mas no final do livro fala o nome dela, era Sulamita. Eu não sei se era realmente o nome dela ou se era de alguma cidade, alguma coisa, não tenho certeza sobre isso. Mas então a gente pode analisar o livro dentro dessa questão de romance e dentro do casamento. É uma maneira natural da gente interpretar o livro. A outra maneira, espiritual, né? Dentro do espiritual, nós podemos interpretar de três maneiras. Ele foi dado, esse é um livro que está no Velho Testamento. Se está no Velho Testamento, ele foi dado para os judeus. O Velho Testamento pertencia aos judeus, ao povo de Israel. E o povo de Israel, os escribas, os rabinos daquela época, eles davam maior valor a esse livro. Eles tinham muito entendimento desse livro. E eles davam muito valor porque eles interpretavam esse livro como o rei, Salomão aqui, o rei, sendo Deus. E a Sulamita, a noiva, sendo Israel, o povo de Israel, a nação de Israel. Então aquelas palavras vinham para a nação de Israel como um bálsamo. Era a maneira como eles interpretavam até mais dessa maneira do que do modo natural, como o casamento. Depois que veio a era do cristianismo, nós cristãos passamos a olhar para esse livro de maneira parecida como no Velho Testamento. Só que a gente olha como noivo é Jesus. E a noiva é a igreja. Não essa igreja que está aqui. A igreja geral de Jesus pelo mundo todo, né? Pessoas que formam a igreja do Senhor, que um dia Ele vem resgatar e vai levar para um casamento. Então essa é uma outra maneira de se interpretar. Mas não é nenhuma e nem outra que eu quero falar aqui nesta noite. Ainda é uma terceira interpretação, que é a interpretação do crente, pessoal e individual. Jesus e você, de forma individual. Assim como a igreja é noiva, você é noiva. Você é a Sulamita, que teve um encontro com Jesus e tem caminhado com Jesus. E é dentro desse tema que nós vamos conversar nessa noite, tá? Só para localizar vocês. Então, nosso objetivo aqui é a gente descobrir o padrão de Deus no relacionamento com o povo dele. O que Deus quer com você? Até onde Ele quer te levar? E quais as questões que estão envolvidas nesse tema? O que Ele tem falado dentro disso? É o que nós vamos conversar, dividir isso em 9 fases. Nós vamos conversar nessas 9 fases, não tudo hoje.
Uma outra maneira também, que eu vou falar para vocês, que é importante vocês conhecerem, quando se lê a palavra de Deus, é observar que a gente pode ler a palavra de Deus de forma natural, de forma alegórica e figurada. A palavra de Deus, a Bíblia, existe uma simbologia por trás de pessoas, de coisas que estão sendo falados ali. O livro de Apocalipse, por exemplo, é o mais simbólico de todos, né? Você lê o livro de Apocalipse, você não entende, porque é simbólico. Ele está falando de coisas, quando fala vamos dar um exemplo, rios que descem do trono de Deus. No trono de Deus, por trás do trono de Deus tem um arco-íris, e dali correm rios. O que é isso? Você acha que você vai chegar lá que vai ter um trono, vai ter um arco-íris por trás de Deus sentado no trono e um rio descendo? Não está falando disso. Está falando que Deus é um Deus de aliança, e que é Ele que faz descer o rio de água viva, que é o Espírito Santo, jorrando dia após dia em nossas vidas, entendeu? Então, existe uma maneira figurativa, alegórica, que a própria Bíblia cita, né? Paulo, em Gálatas, quando ele estava falando das duas igrejas, ele foi lá no Velho Testamento e falou sobre Sara e Agar, lá em Gálatas, se não me engano é 4:24. E ele usa exatamente esta passagem. Ele fala assim: a Sara e Agar, isso que eu estou falando aqui, é uma alegoria. Ele usa esse tema, é uma alegoria, para mostrar que são duas igrejas. Existem a igreja da terra, existe a igreja do céu, a celestial. Então, quer dizer, a palavra de Deus, gente, ela é rica, ela é viva, por isso que ela é viva, entendeu? Ela não é um livro que você lê e você entende e aquilo pronto, acabou. Vai te falando, cada dia vai te falando, vai te renovando, vai saindo as coisas, vai trazendo, Deus vai trazendo revelações através da palavra dele, dessa maneira simbólica de falar. Então, gente, nos nossos tempos agora, nós temos visto que Deus, Ele tem cantado cantares no meio da igreja. Não sei se vocês já pararam para notar isso, mas Jesus tem assoviado cântico de cantares na igreja. A gente tem cantado sobre o amor dele. Quem converteu há mais tempos atrás, eu sou de 20 anos atrás, vou parar por aqui, entendeu? Mas no nosso tempo não tinha canções de amor para Deus. A gente falava das coisas dele, dos grandes benefícios que ele fez, dos milagres que ele fez. A gente não cantava eu te amo, abraça-me, entendeu? Eu quero me derramar aos teus pés. Não existia cânticos assim. Eles estão existindo agora. Agora, está aí todo instante, né? A igreja tem cantado cantares. E por que a igreja tem cantado cantares? Porque Jesus tem assoviado cantares nos ouvidos da igreja. E a palavra de Deus lá em 1 João fala que Ele nos deu primeiro. E quando Ele nos dá, a gente dá. Entendeu? Então é Ele que tem declarado para nós, para a igreja dele, que nós somos noiva, que Ele nos ama, que nós somos querida. Então quando você ouve isso, você fala, você é querido também. Você é que é o meu amado. Não é quando você ganha um abraço, depois você não quer dar esse abraço também? A gente dá o que a gente recebe. Entendeu? E Jesus tem dado, tem soprado esse cântico de cantares. Durante esses últimos tempos, eu acho que nós estamos nos últimos tempos, porque Jesus tem assoviado cantares no ouvido da igreja.
E a igreja tem respondido ao cântico de louvor, ao cântico de adoração, de ir aos pés do Senhor, de chorar, de amá-lo, né? Então, este é o momento que Deus tem nos chamado para estar vivenciando cantares. Jesus quer, com isso, gente, nos fascinar com a beleza dele, mostrar o coração dele. Por que esse cântico de cantares? Porque nós conhecemos ele de muitas maneiras. Nós conhecemos Jesus como o juiz. Ele veio para julgar, ele veio para condenar. Nós conhecemos Jesus como redentor, ele veio para salvar. Nós conhecemos Jesus como um bom pastor que dá vida para as suas ovelhas, não é? Nós conhecemos Jesus, ele é o rei, ele está lá e eu estou aqui, né? Tem gente que tem maior respeito em falar com Jesus, com Deus, se posta de uma maneira reverente, mas porque o conhece como Senhor. Mas ele também é amigo, está do lado, te conhece. Mas em cantares, gente, é quando ele mostra o coração dele, é quando ele mostra o lado sentimental dele, é quando ele abre o coração dele e ele mostra que nós somos a imagem dele. Nós temos sentimento? Nós temos. Por que nós temos sentimento? Porque ele tem. Ele tem. Então nós temos esse sentimento. E aí que ele mostra, através dessa palavra, a beleza do amor, a fascinação da paixão. Ele traz isso, ele vem revelando a cada dia. E a gente precisa vê-lo como ele é no todo, não só como uma parte. Ele é o juiz, ele é o rei. Não, a gente precisa conhecer todas as facetas, as características, o caráter de Jesus em todas as coisas, né? Então, cantares, ele nos revela como esse noivo amoroso, e ele quer revelar o seu coração, seus desejos para nós, a noiva. Vamos conhecer um pouquinho desse amado nosso? Ele é o nosso amado. Então vamos caminhar um pouquinho aí na palavra. Vamos pegar aí Cantares. Fala aí Cantares 1. Olha, eu estou em Eclesiastes. Vamos pular para frente. Aí já começa falando que é o cântico dos cânticos, quer dizer, o maior dos cânticos. Não existe outro, é o maior. E a mais bela canção de amor já composta por Salomão. E ele começa, versículo 2. É a primeira fase da vida de uma pessoa. Que fala, ela não encontra, mas ela fala, beija-me o meu amado, com os beijos da sua boca, pois os seus afagos são melhores que o vinho mais nobre. O aroma dos teus perfumes é suave, teu nome é como óleo perfumado, que se derrama generosamente. Por isso as jovens se apaixonam por ti. Arrasta-me, pois, contigo, corramos, leva-me, ó Rei, aos teus aposentos, e exultemos. Então, gente, aqui neste princípio, é quando esta mulher, esta mocinha lá do campo, ela ouve que vem o rei, o filho do rei vai passar, e ela corre e vai ouvir a voz dela. Ela ainda não conhece, mas sabe quando chega aquela fama de uma pessoa poderosa que está chegando na cidade, e todo mundo corre para ir vê-lo. E ali ela vê aquele homem de longe, e ela olha e o coração dela se alegra profundamente, a ponto dela desejar se aproximar dele, pedir um beijo. Ela quer um beijo dele.
E alegoricamente, o que significa esse beijo que ela quer? O beijo sai da boca. Toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra está saindo da boca de Deus, você é beijado com essa palavra que sai da boca de Deus, entendeu? Então nós recebemos o beijo quando nós ouvimos a palavra de Deus, é um beijo. E aqui diz que ela se aproxima dele e ela percebe que o amor dele é melhor do que todas as coisas, é melhor do que o vinho. E ela sente o perfume dele e de repente ela olha e aí agora ela entende porque as jovens o amam. Olha, gente, que coisa mais linda. Quem são essas jovens que amam esse rei? Igreja, entendeu? A igreja já ama o Senhor, e esta é aquela que está chegando, ela está começando a se despertar para o amor do Senhor. O Evangelho está sendo pregado para ela está recebendo os beijos da palavra de Deus no coração dela. O coração dela começa a se encher de desejo, porque ela está ouvindo desse rei. E não é assim quando a gente se converte? Não é assim? A gente converte porque a gente ouve, porque a gente ouviu a palavra. E quando você ouve, aquele que te fala, te contamina tanto, que você deseja. Não é assim? Que você fala, eu quero isso, é diferente, é uma coisa diferente o que essa pessoa tem. Agora eu estou entendendo por que é que esse pessoal todo se reúne. Eu estou entendendo por que é que eles ficam ali na presença do rei, adorando esse rei. Ele tem alguma coisa especial. Ela sente o aroma, ela sente o perfume dele. Entendeu? E aí nesta hora ela já pega e já entende isso, já recebe o beijo, já o aceita no coração. Nessa hora ela fala, me arrasta, Senhor, me leva com você, eu quero ir com você, né? Então agora ela já recebe a ele, corramos, vamos, me leva para os teus aposentos e exultemos. Onde é o aposento dele? A igreja. Vai trazer ela para a igreja, né? Então aquelas que estão chegando, recebendo o beijo da palavra, carinhoso ali, coração ainda despertando o amor do Senhor. E depois, continuando aí, as amigas, existem 3 personagens que eu não falei, eu queria falar. Neste cântico, existem 3 personagens. Existe o rei Salomão, existe a Sulamita e existe o coro das filhas de Jerusalém. Algumas traduções traduzem como as filhas de Jerusalém, outras a minha aqui está como as amigas da amada. E aqui fala agora no final do versículo 4, que essas amigas do amado, elas cantam, elas se alegram com aquela que chega. E não é assim na igreja? Quando a gente recebe pessoas, a gente se alegra. E elas se alegram e elas cantam, em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos, pois, o teu amor mais do que o melhor vinho. Vendo? Então a igreja vem cantando isso. Aí agora a amada fala para o amado dela: ora, é com toda a razão que te amam as mulheres de Jerusalém. Então agora ela entende, tá vendo? Por que há esse amor no nosso coração? Por que a gente ama o Senhor? Por que a gente abandona as nossas casas e vem para cá numa quinta-feira? Por que a gente vem para cá no sábado e a gente vem no domingo de manhã ceiar novamente? Né? As pessoas do mundo lá fora não entendem.
Mas quando essa palavra chega no coração e cai, encontra o lugar, desperta, aí ela passa a entender. Não é verdade? Então essa, gente, é a primeira fase da noiva. É o encontro, é o despertar para o amor. Ela está sendo despertada e ela é levada ali para o meio da igreja. Ela é recebida pelo corpo da igreja, e ali ela fica e se delicia e ama e aprende a amá-lo e aprende a adorá-lo, e é ali que ela vai ficando e ficando e ficando, né? Aí nós vamos agora para a segunda fase. A segunda fase começa aí mesmo no capítulo 1, no versículo 12. Vaninha que botou errado aqui para mim, dá licença, gente, eu acho que ela colocou mesmo errado aqui para mim. Deve estar lá atrás. E não tá, mas vamos lá que eu vou falar. Faltou uma folha. Mas a segunda fase é essa fase que começa no versículo 5. Começa no versículo 5. Aí ela chega, ela fala para as mulheres, para a amada, para as mulheres amadas, para as filhas de Jerusalém. Estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filhas de Jerusalém, escuras como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Não vos admireis por eu estar assim morena, escura, pois o sol me bronzeou a pele. Os filhos da minha mãe se iraram contra mim e me puseram para guardar as vinhas. Contudo, da minha própria vinha eu não pude cuidar. E a amada agora declara para o amado. Ela diz: diz-me tu, amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho e onde o fazes repousar ao meio-dia? Se não me disseres, serei como uma mulher que anda sem véu entre os rebanhos de teus companheiros. Então, gente, essa é a segunda fase, é a fase da vergonha. Aqui aconteceu alguma coisa com ela, que ela foi dar uma voltinha. Ela pode ter ido dar uma voltinha no mundo, depois voltou. Ela ainda não está muito firme, muito madura. Ou ela cometeu algum pecado que ela começa a olhar para ela começa a entender que não é só a adoração. O Senhor começa a mostrar passos para ela e mostra que é importante uma vida de pureza. O Senhor começa a soprar isso no ouvido dela. Então ela começa a perceber. E aí é quando ela olha para ela e ela fala: eu estou morena, eu estou escura, ainda sou bela, mas eu estou morena. Não olhes para mim. Eu sei que eu sou bela, como as tendas, escura como as tendas das cortinas de Salomão. Quer dizer, ela está olhando para ela olha, ela percebe que alguma coisa não está batendo bem. Aquilo que ela sente por dentro não é aquilo que ela vive por fora. Entendeu? E ela começa a se questionar nesse momento. Alguma coisa não está batendo muito bem. O meu coração, um momento de confusão que começa a mexer com ela e a leva a pensar ali, a refletir. O Senhor começa a falar com ela, mas ao mesmo tempo ela percebe que ela é amada. Ela está ali escura. Então é o momento da vergonha. É uma crise de vergonha
que por algum motivo ela fez alguma coisa que incomoda o coração dela. E é onde que ela começa ali a sentir as convicções de pecado da vida dela. Ela começa a ver que ela tem coisas na vida dela que precisam mudar, que precisam transformar. Que ela não pode ficar ali só naquele lugar de oração, de adoração. Ela tem que caminhar mais um pouco com o Senhor. E é nesse caminhar que ele, assim como ele se revela, a luz dele nos clareia também. A gente vê ele, mas a gente se vê também. Não é verdade? A gente se vê. Quando você lê a palavra, você se vê. Você vê o seu coração. Você sabe o que é verdade, o que não é na sua vida. Você sabe o que está oculto lá dentro de você e o que você deixa transparecer. Tem coisas que você deixa as pessoas ver, tem coisas que não. Tem coisas que te deixam envergonhada, te deixam escura, entendeu? Então é este o momento, é uma crise, e ela fica envergonhada, porque ela começa a ver as amadas ali, e ela começa a se sentir estranha ali naquele meio. Muitas vezes, numa hora dessa, a tendência de alguém dentro de uma igreja é sair, é se isolar, não é? Mas essa sulamita, ela foi inteligente. Ela pergunta para o amado dela o que ela tinha que fazer. Ela pergunta: diz-me tu, amado da minha alma, onde tu apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar. Ela precisava de descanso, ela precisava de consolo na alma dela. Onde fazes repousar? Se não me disseres, eu serei como uma mulher sem véu. Naquele tempo as mulheres usavam véu. E as mulheres sem véu eram expostas para a sociedade. Entendeu? Eram expostas. Então era como se a alma dela estivesse exposta para todas as pessoas. Ela ia ser uma mulher sem véu. Mas olha o que esse amado responde para ela. A partir do verso 8, esse amado diz para ela: se não o sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue os caminhos das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Ó minha amada, eu te comparo à égua das carruagens de Faraó. Lindas são as tuas faces entre teus brincos. Belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Então ele responde para ela. E o que ele fala com ela? Se você não sabe, é isso que ele fala para ela. Se você não sabe, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Não é verdade? Muitas vezes a gente não sabe. E ele fala: vai pelas trilhas das ovelhas. Onde é as trilhas das ovelhas? Novamente, a igreja. A igreja, nós somos todas ovelhas. Anda com a igreja. Se você está sem rumo, não está sabendo para onde que vai, vai para dentro da igreja. Não é hora de você se isolar. Não é hora de você achar que você vai sair disso sozinho. Não é hora de você achar que você é forte. Vai para dentro da igreja, para as tendas dos pastores. Olha que coisa linda, gente. É os pastores, nossos guias espirituais. São eles que dirigem as nossas vidas. Não é verdade? E é isso que o amado fala: vai para a igreja e fica ali, fica quietinha ali. Ali é o seu lugar. Não sai não, não se isola não, não vai embora não. Fica ali, porque é ali que eu vou te curar. É ali que você vai ser restaurada. É ali que você vai ser sarada. É este o lugar. E ele elogia, né? Ó, minha amada,
amada, eu te comparo às éguas. É negócio. As éguas da carruagem de Faraó. Gente, devia ser as mais lindas, não é? Uma das maravilhas do mundo. Lindas são as tuas faces entre os teus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares que te adornam. Tudo isso tem significado, gente. As faces falam de vergonha. Sabe quando você envergonha, ela não fica vermelhinha? Fica rubra, né? Aquela pessoa tímida, pura, que quando se envergonha, aquilo que é notada logo aparece na face. A face vermelha, né? Os brincos estão falando de beleza. A gente põe brinco pra quê? Olha os meus. Ó, pra enfeitar mesmo, gente. É pra enfeitar, não é? Então ele está falando dos brincos e fala sobre o pescoço. O que é o pescoço? Pescoço, gente, firma nosso corpo todo. Se você levar uma lambada aqui, ó, sua coluna já era. Fala de firmeza, de fortaleza, entendeu? É o seu pescoço. Ele te vira para um lado, ele te vira para o outro. Então ele fala para ela: você acha que você é fraca, minha filha, mas você é forte. Quando você acha que você é fraca, aí é que você é forte. Não é isso que está na palavra? Ele sabe quem nós somos. A gente olha para a gente e a gente acha que nós somos uma coisa, mas o Senhor olha e fala que nós somos outra. A gente acha que a gente é desprezada e Ele fala que você é muito amada, não é? Então nós precisamos descobrir como o Senhor nos vê. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. Então esta é a segunda fase, que acaba aqui no versículo 11, aonde agora as amigas percebem e as amigas falam com ela: sim, faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. Fica aqui que nós vamos te ajudar, nós vamos te resgatar, nós vamos estar com você, nós vamos te levantar. Aqui é o seu lugar, é aqui que você vai ficar bonita, é aqui que seu sorriso vai voltar, é aqui que você vai ser enfeitada. Não é lá fora, não é sozinha. Vem para o nosso meio. É aqui, é o lugar onde está a beleza do noivo, né? Esta é a segunda fase, a fase da vergonha. Depois nós vamos para a terceira fase. A terceira fase começa aí no versículo 12. E ele, versículo 12, agora ela, né, amada, declara ao amado: enquanto o rei está em seu divã, meu nardo puro espalhou seu perfume pelo aposento. O meu amado é para mim como uma delicada bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de hiena perfumadas, provenientes das excelentes vinhas de Engedi, fonte das cabras. Gente, eu não falei que se a gente recebe, a gente dá? Ela está recebendo, tá vendo? Ela ficou ali e ela recebeu do amor dele. E ela recebeu, e como ela recebeu, agora ela começa a dar. Ela começa a dar para o noivo, declarando isso: o meu rei está lá sentado no seu divã, no seu sofá, mas o perfume dele, eu sinto o perfume dele, e quero pegar um pouco desse perfume dele e trazer agarrado comigo. E eu vou fazer um saquitel de mirra, um saquinho de mirra, que é esse cheiro do perfume do meu amado. Eu não quero que esse cheiro saia da minha presença. Eu quero, por onde eu andar, levar esse perfume. Eu quero transbordar desse perfume. Eu quero que esse perfume esteja em mim. E o que
que ela faz? Ela faz um saquetel de mirra, de flores de henna e coloca no meio dos seios dela. Gente, as mães de vocês já devem ter usado um saquinho aqui para cheirar, as mulheres antigas. Teve uma época, quando eu era criança, teve um surto de algum tipo de doença, eu não me lembro bem, e que a gente usava mesmo o saquinho com cheiro de cânfora. Alguém lembra disso? Meningite, isso mesmo. Usava aquele saquinho aqui, exatamente no meio do peito, de cânfora. Era para exalar aquele perfume e aquela doença não chegar, não é? Era costume das mulheres antigas usarem esse perfume para exalar onde que elas fossem. Ela exalar, porque não tinha esse nosso perfume de hoje, né? Então era o perfume delas e colocava no meio dos peitos. Por quê? É o coração, entendeu? É o coração. O cheiro do Senhor tem que estar impregnado no seu coração, porque é dali que ele vai fluir dentro de você, no seu coração. E fala sobre mirra. Mirra era uma planta que traz um significado de morte. Ela era lidada, acho que para sepultar os mortos, entendeu? Era mirra. Então ela está ligada com morte. Mas também fala das flores de henna, que essas flores eram muito perfumadas, eram doces. E a palavra de Jesus é assim para nós. Jesus é assim para nós. Ele morreu, ele ressuscitou, mas ele venceu. É difícil, é pesado, mas é doce também. É doce. Ela vem nos corrigir, mas também vem com uma brandura sem fim. É a palavra de Jesus para a nossa vida, né? E essa mulher, essa sulamita, ela pegou, ela sentiu o cheiro desse perfume e ali ela caminhava e o amado percebeu o cheiro dela. Olha que coisa linda, porque agora no versículo 15 o amado diz: oh, minha amada, como és formosa, ah, como és linda, os teus olhos brilham como os das pombas. Você já viu quando você está enamorada? Nota-se logo por quê? Eu vou olhar, muda, semblante muda, estou apaixonada, não é? Primeira coisa que vem é aquela cara de alegria, aquele olhar que solta faíscas. E o amado viu esse amor saindo dela, esse amor saindo dela. E fala que o olhar dela era como o das pombas. Gente, pombas tem duas características muito fortes. A pomba, ela só tem um marido a vida toda. Ela é um animal fiel. Quando o marido dela morre, ela não casa de novo não, viu? Ela é fiel. Ela é fiel, né? A pomba é fiel. E a outra característica que ela tem, diferente das aves, as aves têm dois olhos nas laterais e elas olham para o lado. Quando as aves querem olhar para frente, você já viu que elas fazem assim? Né? A pomba não. O olhar da pomba é para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim tem que ser o nosso olhar para com Ele. Não importa o que você está vendo de lado, não importa o que está acontecendo na sua vida, firma os teus olhos como de pomba no autor e no consumador da sua fé. E fica firme que Ele está com você. Amém? E aqui
ela recebe novamente essa declaração de amor e devolve, versículo 16, ela devolve de uma forma apaixonada: como és belo, ó meu querido, como és amável, como és encantador, a relva verde será nosso leito de amor, as vigas da nossa casa são como de cedro puro, os caibros dos melhores pinheiros. Então agora ela vem falar sobre o leito da casa dela, sobre a casa dela. Então ela já está falando sobre intimidade, sobre um lugar de diálogo. Não é de sexual, isso aqui não está mostrando sexual. Aqui, esse casal ainda não foi ter um ato sexual. Eles estão se enamorando. Lembra lá no princípio onde que eles estavam? Onde que eles estavam? No sofá. O sofá é aquele momento do namoro. Ela é noiva, ela está namorando. Entendeu? Só que ela já está antevendo aquele momento que ela vai ter com o noivo dela, de intimidade, de comunhão, de diálogo. É o significado do leito. E a casa, lugar de proteção, de segurança. A casa não é isso para nós? Lugar de proteção, de segurança. Então ali ela já começa a perceber o que aquele amado é para ela. Ele é o amado da alma dela, sim, mas é muito mais do que o amado. É o amigo que conversa com ela, que senta, que a ouve, que tem paciência com ela e que também dá proteção para ela, a coloca num lugar segura, guardada, protegida. Então ela começa a ter um outro tipo de visão desse amado. Ela vê esse amado de uma maneira, agora ela começa a ver esse amado de outra. Ele está chegando mais, ele está mais perto, não é verdade? Ele está mais perto do que na primeira fase. Primeira fase ele não chegou perto, ela só desejou o beijo dele. Ela desejou e foi receber ali na igreja. Mas agora ela está chegando perto. Eles estão sentados no sofá. Então essa é a fase, gente, que Deus nos leva, que Jesus nos leva para próximo dele. Nos leva para bem pertinho. E ali ele começa a falar ao nosso coração. E ali ele começa a nos alimentar. Vamos caminhar aí. No capítulo 2. Ela começa a perceber isso e continua falando e declarando. E agora ela declara que ela percebe que ela é diferente, que ela é única. E ela fala: sou apenas uma flor do campo, rosa de Saron, o lírio dos vales. A minha tradução está tulipa, mas é o lírio. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Às vezes a gente canta isso em canções como se Jesus fosse a rosa de Saron e o lírio dos vales, mas não é isso que fala a palavra. A palavra fala que quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales é a noiva, é ela. A rosa de Saron, gente, o Saron era uma planície que ficava próxima do Mediterrâneo, lá em Israel, e era uma planta muito doce e que ela se esparramava. É aquela planta rasteira, pequenininha, mas florida, que se esparramava. Israel era muito deserto, então era muito bonito chegar naquele lugar e ver aquele lugar florido. Então ela fala que ela era uma rosa daquelas. E o lírio ali em Israel, ele crescia no meio de coisas imundas, como que fala? Lama. Pântanos, né? Essas coisas assim, né? E no meio de espinhos. E ela fala: eu sou o lírio dos vales. Aqui a pureza ali em pessoa, né? O lírio fala de pureza. Ela está ali, agora ela não está mais com vergonha. Lembra que ela estava com vergonha? Agora ela não está mais, né? Ela já começa a ver ela de outra maneira, porque ela percebe que Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ela é pecadora, sim,
mas Ele a ama. Ele a ama. Ele não ama o pecado nela, mas Ele a ama. Entendeu? Então ela começa a ter outra visão. E aí Ele entra falando: é isso mesmo, minha querida. Você é o lírio no meio dos vales, no meio dos espinhos. Ele reafirma o entendimento que ela teve. Ele reafirma isso para ela. Como formoso lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as jovens. Você é amada, querida. O Senhor te ama, o Senhor te conhece. O Senhor conhece o que está no teu coração. Ele sabe tudo. E Ele sabe o que está escondido. Ele te ama da mesma maneira. Ele não vai amar o seu pecado, mas Ele te ama. E ela responde mais uma vez: como uma macieira robusta entre todas as árvores do bosque, assim é meu amado entre os demais filhos da terra. Eu tenho prazer em me assentar à sombra, e o seu fruto é doce ao paladar como damasco. Levou-me à sala do banquete, e o seu olhar sobre mim é como a bandeira do amor diante do povo. Alimentai-me com tuas passas, confortai-me com teus damascos, e curai-me com tuas maçãs. Oh, porque estou enferma de amor. Muito lindo isso. Que o teu braço esquerdo ampare a minha cabeça, e o teu braço direito me envolva. Ele a leva agora para a sala do banquete. Levou-me à tua mesa de banquete, né? Tua bandeira sobre mim é o amor. E ele começa a levar ela para esse lugar mesmo. Um banquete. Olha, senta, minha filha, senta, que agora você vai se fortalecer. Você vai se alimentar. Come das passas, come das maçãs. Tá tudo aí, tem uma mesa posta para você. Assente e se alimente dela. Fortaleça o seu espírito, fortaleça a tua alma com a palavra do Senhor. Então é aquele momento, gente, onde a nossa intimidade com o Senhor vai crescendo, vai crescendo. E aí você percebe que você precisa dar mais um passo, e você começa: eu preciso conhecer isso que esse povo fala. Ai, eu preciso. E eu o alimento, e você começa a comer, e você começa a comer. Ezequiel falou: e eu comi, era amargo na minha boca, era doce na minha boca, mas quando chegava lá dentro era amargo. Porque a palavra é assim, ela é doce. Ah, mas ela trabalha, ela te mostra o que tem que ter consertado. Então é o momento do banquete. É o momento de comer, de assentar na mesa. É o momento mais delicioso que tem. Essa mesa do banquete é a terceira fase, né? Ali ela realmente vai e fica, né? E ali Jesus agora, o versículo 7, as amadas. Jesus fala agora para as filhas de Jerusalém, para as mulheres, as pessoas da igreja. Jesus fala: ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. Esse eu vos conjuro significa: eu estou mandando. Jesus está falando agora para a igreja: olha, igreja, eu estou mandando, eu estou falando com vocês. Não mexam com ela, não mexam com ela, ela é minha. Eu a levei para a sala do banquete. Ela está ali, ela é fraca, ela é fraquinha, ela é imatura. Ela precisa estar ali, comendo, se alimentando. Não queira fazer com que ela ande no mesmo passo que você. Não desperte o amor dela. Eu sei o ponto que ela está vivendo.
Eu sei. Não desperte o amor dela. Tenha paciência com ela. Então, é uma chamada mesmo para nós como igreja. Ter paciência uns com os outros. Ver quanto tempo você andou. E os outros que estão chegando. E os que estão pelo meio do caminho. E aqueles até que já foram até o meio do caminho e que volta de novo lá na primeira fase. Porque às vezes a gente volta lá na primeira fase. Ou volta na segunda fase, a fase da vergonha, do pecado. Que isso são fases da nossa vida, mas a gente vai e volta nelas. Jesus vai falar para você que fase você está da sua vida. Mas às vezes a gente caminhou uma boa etapa e a gente volta lá. Então, igreja, não a condene, não a julgue, não aponte o dedo, ame-a também. Eu a amo, eu a entendo. É hora da gente, como igreja, amadurecer, entender os irmãos. Teve um dia que eu falei aqui da nossa irmã que louva o Senhor da maneira dela. A gente precisa entender essas coisas. São singularidades da vida das pessoas. Cada pessoa faz de uma maneira. Alguns louvam o Senhor em pé, quietinho. Outros gostam de ficar sentado. Outros gostam de pular e de dançar. Cada um é um. Não é porque você é dessa maneira que você tem que colocar um padrão aqui. Não existe padrão de Jesus. Padrão de Jesus é o estandarte dele, que ele falou. Ela entendeu isso. Ela entendeu que ela poderia ser livre. E a bandeira dela é o amor. É o amor. Ela vai caminhar nesse amor que ela está recebendo. Não é naquilo que estão julgando ela. É no amor que ela vai caminhar. Entendeu? E ali, no versículo 8. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, que eu fui pulando e pulando aqui. No versículo 8. A sala do banquete, eu não falei isso. A sala do banquete, gente, é a sala do vinho. É o lugar do vinho. Então, o que é o vinho na palavra? Hein? Alegria, mas é mais que isso. Não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagai-vos com o Espírito Santo. O vinho é o Espírito Santo exatamente por causa disso, Íria. Porque ele traz alegria, ele traz liberdade. Então essa mesa do banquete é quando ela encontra essa presença do Espírito Santo na vida dela. Ela tem esse encontro com o Espírito Santo. E ali ela começa a provar e a experimentar dessas coisas na vida dela. Né? Da presença do Espírito Santo, enchendo-a de alegria, a levando para esse lugar de adoração. Ela ali começa a adorar. Não só louvar, mas agora a adorar. Tem gente que não entende na igreja que é adoração. Porque só louva, só louva. Mas precisa ir para esse lugar secreto para saber o que é adoração. Se você não conhece, você está na fase antes. Precisa pedir, peça ao Espírito Santo, peça a Jesus. Jesus, me leva para essa sala de banquete. Me leva, me deixa experimentar destas tuas delícias. Me revela estas tuas delícias. Me revela o que teu Espírito tem, a plenitude do teu Espírito. Peça ao Senhor que Ele vai te dar e Ele vai te levar. E ali no seu secreto, é o lugar secreto. A mesa de banquete é um lugar secreto, gente. É aquele lugarzinho gostoso, que você fica lá aos pés do Senhor, se alimentando da palavra dEle. E aí, vamos para a quarta fase, que é o versículo 8, 2:8. E ela está lá, quietinha naquele lugar, gostosa, curtindo aquele ambiente. De repente ela ouve alguma coisa. E o que é que ela ouve? Daí, ouvir é a voz do meu amado que chama. Vede. Aí
vigoroso gamo, é como um filhote de gazela. Reparai, lá está ele em pé, postando-se atrás dos muros, vigiando pelas janelas, espreitando pelas grades. E agora ela começa a ver uma outra coisa, ela tem uma outra revelação. Tudo isso são revelações que o Senhor vai nos dando. E agora ela tem uma outra revelação. Ela está ali naquele lugar de sossego dela, a alma dela está lá, curtindo, adorando o Senhor. Oh, como é bom cantar ao Senhor. Vem, meu amado, e me beija. Tem uma passagem ali que ela pede para o amado abraçá-lo. No princípio ela desejou o beijo, mas depois ela pede o abraço. Agora o amado não só a beija, como a abraça, como a envolve. E ela está ali naquele ambiente gostoso e gostoso, mas de repente ela olha pela janela. Ela está num lugar que tem paredes, e ela olha e ela vê o amado está do lado de fora. E ela olha, o que ele está fazendo? Ele está soltando como uma gazela pelos montes. Por que meu amado está lá fora? Meu amado está lá fora, ele não está aqui comigo. Ele está lá soltando pelos montes. O Senhor não se prende, minha querida. O Senhor